Olá, gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente tem uma profissional que eu acredito que ela vai nos ajudar muito, papais e mamães. Eu como mãe, eu posso falar, eu tenho um filho de 1 ano e meio e a gente começa a ter muita atenção no desenvolvimento do nosso filho e, querendo ou não, comparando o comportamento dos nossos filhos com os outros filhos dos amigos, do vizinho, enfim. E a gente começa a ficar muito preocupado. Será que é normal? Será que não é? Pois bem, para isso hoje eu trouxe uma gente, pediatra, que vai super ajudar a gente a saber o que fazer, quando a gente deve procurar um profissional, quando sai esse diagnóstico, então vem com a gente, que ela vai assim tirar todas as nossas dúvidas. Ellen Manfrim, muito obrigada por você estar aqui com a gente. Queria agradecer, por você, sua atenção, de estar vindo e nos ajudar. Primeiramente, fala pra gente da sua clínica. A princípio, eu tinha até falado pra você uma clínica multidisciplinar. Você falou, não, Laís, é inter. Então, vamos começar daí, você falando pra gente qual é a diferença. Certo. Primeiro, eu queria agradecer, gente, uma boa tarde para vocês. Queria agradecer por estar aqui, pela oportunidade de estar conversando com a Laís e de ajudar um pouquinho mais vocês a pensarem nisso, a pensar sobre desenvolvimento. Então, vamos lá. Ontem eu até acabei te corrigindo, sobre isso. E eu achei muito interessante, porque a gente, quando a gente pensa numa equipe que tem várias áreas, a gente pensa multidisciplinar. Você falou, não, mas é interdisciplinar a minha clínica. Existem alguns conceitos hoje em relação a essa interação dos profissionais na equipe inter. O conceito básico é esse de multi-inter, mas também tem o transdisciplinar. Hoje as coisas estão evoluindo e a gente tem visto que cada vez mais é muito difícil, principalmente quando a gente trata do desenvolvimento do ser humano, dividir. Uma criança que tem atraso de fala, ele muito provavelmente tenha também um atraso na coordenação motora fina, então não vai ser só o fono que vai trabalhar com essa criança, a gente vai precisar de um TO também. Essa criança TO, para quem não sabe, terapia ocupacional. Isso, terapeuta ocupacional. Então, o que a ciência tem nos mostrado é que é muito difícil você fragmentar o ser humano. O ser humano, ele não pode ser visto pelas suas áreas isoladamente. A gente tem que ver essa pessoa, essa criança que está ali à nossa frente como um todo. Então, na multidisciplinariedade, a gente vê isso de certa maneira fragmentado. O terapeuta ocupacional vai lá, faz a área dele, o fono vai, faz a área dele, o físio vai, faz, enfim, cada profissional vai e atua, mas existe muito pouca integração entre esses profissionais. A gente troca um relatório, troca uma palavrinha de corredor, enfim. Na interdisciplinariedade, a gente trata essa criança como um todo. Entendi. Então, isso significa que o fisioterapeuta ele vai invadir a área do terapeuta ocupacional e também vai trabalhar a habilidade motora fina numa sessão de fisioterapia. Isso significa que todo mundo vai trabalhar o comportamento dessa criança. Toda essa equipe vai estar alinhado junto com essa criança. Para a gente traçar objetivos comuns que a gente define a curto, médio e longo prazo. E dentro desses objetivos que são gerais, que todo mundo tem que atingir junto, nós vamos também traçar os objetivos específicos de cada área. Então essa é a grande diferença. A gente não consegue separar de uma forma evidente as áreas, porque a pessoa ela não é separada. Verdade. A gente vê isso tudo como um conjunto a ser trabalhado. E vamos pensar agora, qual é o momento que uma mãe, um pai deve procurar? Porque a gente compara o nosso filho com o filho do outro, enfim. Até se quem já tem um primeiro filho vai comparar o segundo com o primeiro desenvolvimento. Em primeiro lugar, tem que ser comparado? Essa é a primeira pergunta. E segundo, quando eu devo me preocupar? Qual é a idade que eu devo falar, opa, tem algo aí que precisa ser olhado? Laís, sempre deve ser comparado, principalmente se a pessoa não é da área da saúde. Porque se eu sou da área da saúde, eu tenho conhecimento em desenvolvimento infantil, eu consigo olhar aquela criança, ela por ela mesma e pensar, isso aqui está dentro do esperado? Essa criança com 1 ano já está começando a primeira palavrinha, ou com 1 ano ela nem olha ainda quando eu chamo ela pelo nome. Então a gente tem uma base. Quando a gente não tem essa base, essa formação, esse estudo, a melhor maneira é comparar. Então isso que as pessoas falavam antes, tipo, não compara. Cada um tem seu tempo. Olha que interessante, a gente acha tem criança que é preguiçosa mesmo, o menino demora mais. Isso, assim, são frases que eu falo que estão na minha agendinha negra, sabe? Então, calma aí, que legal. Então seria um mito falar que menino desenvolve
mais devagar do que uma menina? Um grande mito, e não só um mito, isso é um erro, porque isso faz com que os meninos, que na grande maioria das vezes tem muito mais transtorno do neurodesenvolvimento que as meninas, eles cheguem muito mais tarde, porque todo mundo acredita que moleque pode falar com 3 anos. Vai jogando essas crenças. Exatamente. Então, essas crenças, elas estão muito enraizadas lá atrás. Lá atrás, nós não sabíamos que os meninos, por exemplo, teriam mais autismo do que as meninas, teriam mais deficiência intelectual do que as meninas. Então, muitos meninos tinham desenvolvimento mais atrasado mesmo, falavam mais devagar mesmo, porque tinha algum problema anterior. Só que hoje nós sabemos isso, e essa crença ela ainda persiste. Então, não, o desenvolvimento do ser humano, ele é igual. Embora a gente sabe que mulher é mais espertinha mesmo, tudo bem, né? Mas, na realidade, o desenvolvimento é padrão, tá? Existem faixas etárias que a gente vai sempre analisar o que eu espero para essa criança de 1 ano, o que eu espero para esse bebê de 2 meses. Tá. Então, Vamos pensar assim. Então, eu tenho um filho e o meu filho, eu começo a perceber que lá para os 6, 7 meses, que é para ele começar a dar aquele sorriso social, ele não tá dando esse sorriso social, certo? Aí eu começo a perceber com 1 ano que ele não responde aos meus comandos, ele não consegue ter essa interação comigo do olhar. O que eu devo fazer? A primeira coisa. Tá, então vamos lá. Só queria apontar uma coisa. O sorriso social do bebê, que é aquele sorrisinho em resposta a alguma coisa, ele começa entre os 3 e 4. Então, com 6 ele tem que estar estabelecido. Ele já tem que estar estabelecido com 6. Ele tem que estar belezinha. Com 6 meses, essa criança tem que olhar quando você chamar pelo nome. Entendi. Olha! Então, é uma habilidade que a gente espera em crianças maiores, mas com 6 meses ele se reconhece já. O Joãozinho sabe que ele é o Joãozinho. Ele sabe que a Laís é a mãe dele, que o fulano é o pai, que a avó... Certo? Então, essa criança ela já tem a noção de que ela faz parte do mundo externo ali dela, ela já tem noção. Exato. Porque a partir dos 3 meses ela começa a entender que ela e a mãe não são mais a mesma pessoa, né? Que ela é e a mãe é uma outra pessoa. Sim. Entendi. E em relação a outra pergunta que você me falou, né? Quando? A partir de qual idade? A gente trabalha com... A gente não, né? A gente, na verdade, se embasa no que a ciência fala que é hoje o mais atual. E o mais atual é o diagnóstico precoce. Quando eu te falo de diagnóstico precoce, tem que te dizer que a gente avalia bebês que acabaram de sair da maternidade. Uau! E que existem bebês com 4 meses que a gente consegue definir um diagnóstico futuro de paralisia cerebral ou não, por exemplo. Eu sei que o autismo... ele é realmente um dos mais difíceis, demora mais para realmente ou não? Ou não, não tem nada de estar enganada em relação a isso. Porque eu já ouvi falar que o autismo, às vezes, para você ter um diagnóstico, demora mais do que qualquer outra patologia, enfim. Não, de certa maneira você está bem correta. Na verdade, o que acontece hoje é que se fala muito de autismo. Então, muitas pessoas veem uma criança com atraso de fala é autismo. E não, a gente tem assim um mundaréu de transtorno que pode atrasar a fala da criança, não só o autismo. A questão é que o autismo a gente tem que diagnosticar com muita precisão, porque é um diagnóstico que em pouquíssimas vezes vai ser retirado. Pouquíssimos casos são de crianças que saem do espectro. Né? A gente tem na literatura algo em torno de 13% de crianças que, quando recebem um tratamento correto, deixam de apresentar esses sintomas. Verdade, que legal! 13% é um número a ser considerado. Sim, né? sim. E isso na prática clínica a gente vê com bastante evidência. O autismo, sim, a gente tem que suspeitar a qualquer momento. Então, para você ter ideia, a gente trabalha com bebês, por exemplo, com 4 meses de estimulação, porque a mãe trouxe porque essa criança não olhava direito no olho da mãe, ela começou a perceber que essa criança não olhava, ele veio para estimular por uma suspeita de um futuro diagnóstico de autismo. Então, assim que a família percebe alguma coisa, essa criança precisa de intervenção, mas o diagnóstico em si, ele só vai ser fechado ao redor dos 2 anos e meio, porque é só a partir dessa idade que a gente consegue fazer testes relacionados à cognição, à inteligência, testes padronizados, para a gente afastar outros diagnósticos. Falar, não, essa criança com certeza só tem o autismo. Isso não significa que a gente espera até os 2 anos e meio. Então, se a gente vê uma criança de risco, um bebê de 1 ano, que não dá tchau, não manda beijo, não bate palma no aniversário de 1 aninho, não olha quando a mãe chama, não compartilha atenção, né? Não compartilha atenção do meio com a mãe ou de outras pessoas com a mãe. Sabe quando a criança vê um brinquedo novo e olha assim pra mãe? Sim. E olha pro brinquedo? Isso é algo muito importante para o desenvolvimento da criança e tem que estar presente ali com 9 meses.
Então, se eu vejo um bebê de 1 aninho que não está fazendo isso, a gente vai tratar essa criança como risco para autismo, terapia, pelo menos 10 horas por semana, até essa criança fazer 2 anos e 6. Entendi. Que é quando a gente vai ver se ele parou de apresentar tudo isso ou se ele fecha um diagnóstico de autismo. Isso tem a ver com o que se fala de poda neural. Eu ouvi alguns vídeos, até é engraçado quando a gente vai falar sobre algum assunto, parece que o universo também conspira. Engraçado que eu tava no TikTok, olha isso, vendo, e aí apareceu uma mãe falando da mina dela de autismo. Eu falei, opa, deixa eu entrar aqui, né, pra poder conversar com a Ellen e tal. E lá ela comenta que a menininha dela, até então, ela não sorria tanto, ela não mantinha às vezes o olhar, mas tudo bem. Aí lá, por 1 ano e meio, o pouquinho de fala ela perdeu, o pouco que ela tinha de contato visual ela perdeu totalmente. Aí ela falou sobre a poda neural. Queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre isso. O que é essa poda neural? Eu tô adorando a conversa, porque a gente tá falando só de coisas que eu gosto muito. Eu vi que você pesquisou e leu bastante, tá bem gostoso. Mas enfim, quando a gente nasce, né, quando o bebê tá em formação e quando ele nasce com uma quantidade de sinapse, que é o encontro entre o neurônio e o outro, muito maior do que a gente precisa na vida adulta. Então é como se a gente tivesse um monte de conexão no nosso cérebro e nem todas essas conexões serão usadas. Para determinar quais conexões serão usadas, a gente precisa da experiência, né? Então, se eu vou ser destro, eu vou usar mais a minha conexão, que vai ser responsável pela habilidade de uso da lateralidade direita, não da esquerda, e assim por diante. Né? Então depende do que eu vivo de experiência. O que acontece é que essas sinapses a mais, elas também demandam energia do cérebro. Então a gente tem uma quantidade X de energia e muito mais sinapse do que eu consigo suprir. Ao longo da vida a gente vai ter um processo de poda dessas sinapses. Essa é a poda neural. Que é o corte. A poda seria o corte. Tirar aquilo que a gente não está usando para gastar menos energia, para deixar energia só para aquilo que a gente está usando. Entendi. O que acontece? Esse processo é natural, acontece com todas as crianças entre 1 ano e meio e 3 anos, né? É uma grande poda sináptica, embora a gente tenha podas sinápticas ao longo da vida toda, mas a gente tem 2 grandes momentos. Esse, de 1 ano e meio e 3 anos, e o outro no final da adolescência. Essa primeira poda está relacionada com os sintomas do autismo. A segunda com com o surgimento de sintomas de esquizofrenia, de psicose. Então a gente já consegue também identificar a esquizofrenia já? Não, só lá na frente. Com quantos anos? Aí já é na fase adulta. Lá na fase adulta, no início da fase adulta, tá? Só quero dizer que a origem é nessas podas. O que acontece nessas pessoas que têm ou a sintomatologia já do TEA, que como você me falou, essa criança, ela já falava alguma coisinha, mas ainda não falava tudo, ela tinha um contato, mas era ineficaz, ou seja, vamos falar que ela tinha ali um pezinho no TEA, né? Era uma criança que já tinha sintoma. A poda desse paciente, dessa criança, ela é errada. Ao invés de ir lá e cortar os neurônios, as sinapses que não estão sendo usadas, corta as sinapses que usa. Corta a sinapse que está sendo importante para o social, para a linguagem, para o desenvolvimento da fala, por exemplo. Por isso que nessa idade é muito marcado o sintoma, parece que tudo piora muito, porque você tem essa poda que foi errada e porque a demanda social é muito maior. Uma demanda social de um bebê de 1 ano é só o dar tchauzinho, dar risadinha ao mamã, papá, o papá. Com 2 anos não, você já espera essa criança falando mamã, água, papá, sono. Então tudo se exacerba nesse momento, mas a base do TEA, uma das explicações etiológicas de causa para o autismo é que essa poda ela não acontece de uma maneira adequada. Então, você me corrija se eu estiver errado, então vamos pensar, quanto mais rápido fizer esse diagnóstico, então com 4 meses eu já levo lá para você, essa poda, então aí vocês vão começar com uma equipe interdisciplinar a trabalhar, então vocês vão começar a ativar tudo que é necessário. Exatamente. Quando ocorrer a poda de 1 ano e meio a 3, pode ser então que ele não venha cortar? Não, basicamente a gente trabalha o processo de trabalho comportamental, né? Que o trabalho do autismo ele tem toda uma base comportamental, independente de qual profissão. Ele é baseado no fortalecimento de outras sinapses. Então o que acontece é que se você, a grosso modo, se você tem uma sinapse para a linguagem, a gente vai fortalecer essa e outras sinapses para a linguagem. A gente vai tentar melhorar a neuroplasticidade dessa criança.
que é um outro processo que vai suprir essa poda. Então, a poda vai ocorrer da mesma maneira, mas você já adquiriu um monte de habilidade prévia, estimulando a neuroplasticidade, que é muito forte nessa idade. Você vai fortalecendo ali. Exato. Todas essas sinapses para que você tenha menos problema quando elas forem cortadas. E, Ellen, uma coisa que eu ouço muito as pessoas, a gente está muito focado no autismo, porque hoje eu ouço falar muito sobre o autismo do que a gente via antes. O autismo, você nasce com? Você adquire? Tem algo, por exemplo, eu vou te dar um caso. Tem uma pessoa que eu conheço que quando o filho nasceu, ela teve gêmeos e depois de um mês ele precisou ficar internado. Até então, tudo bem. Ele ficou isolado. Muito tempo isolado, assim, 3 meses isolado. Ficava muito pouco tempo com ela, porque ele teve que ficar na UTI, enfim. E aí, ele diagnosticou o autismo. Eu quero saber de você. Nasce? Não nasce? Adquire? Como é? O autismo ele é um transtorno neurobiológico, né? Então ele tem origem em alterações biológicas no cérebro. A pessoa ela nasce com os sintomas. O que acontece é que 25% dos casos, até 25%, podem ser de autismo regressivo. São crianças que não nasceram com autismo e que chegam ao redor dos 2, 3 anos, acontece algum problema e essa criança apresenta uma regressão que é muito marcada. Isso geralmente é causado em crianças que têm alguma outra doença. Então são crianças que não eram autistas, mas tinham alguma doença metabólica, alguma síndrome genética, como síndrome de Landau-Kleffner, por exemplo, e de repente é muito marcado. A família fala, olha, estava super bem, conversava, cantava musiquinha, batia palminha, de repente, pá, acabou tudo. E é assim mesmo? Essa sim, esses casos regressivos sim. Esses outros casos que às vezes até a família fala, foi regressivo, quando você puxa um pouquinho mais esse novelo, você vê que não, que essa criança ela já não olhava quando chamava, né, que já acontecia alguma outra coisa antes que não era detectado justamente porque a demanda é baixa. Achando interessante. Há uma resistência muito grande dos pais? Demais. O que a gente seria um dos obstáculos a ajudar essa criança? Sim. Eu não sei se é um obstáculo para ajudar, mas assim, é um processo de luto muito grande, né, Laís? Eu falo muito disso nas minhas redes sociais, que a gente associa o luto à morte, mas o luto não é morte, o luto é perda. E quando você tem uma criança diagnosticada, um familiar diagnosticado com qualquer doença que seja, né, mas com um transtorno, não é a morte, é a perda de tudo aquilo que você construiu na sua cabeça, né, para aquela criança. É a perda do sonho. Então esses pais, eu fico arrepiada de falar, você me falou disso. Esses pais, eles passam por um processo muito doloroso de aceitação desse novo filho e do desconhecido, porque novo mundo, né? Porque a gente tem uma ideia do autismo que vai ser aquela criança dependente, daquela criança que vai sempre precisar da família, que não é a ideia que realmente existe, que não é a ideia que a gente briga hoje. Nós sabemos que muitos desses pacientes serão totalmente independentes, que vão ter uma vida comum, como a minha, como a sua, que vão ser autônomos. Né? Mas é muito difícil esse primeiro momento e o que a gente nota é que muitos pais procuram a gente. Hoje o acesso à internet é muito fácil, né? Informação, então você vai lá e coloca atraso de fala. A primeira coisa que aparece é autismo. É autismo. Né? Então as mães fazem muito isso. Sim. O que eu noto é que essas mães que vêm com essa demanda já, Ellen, eu acho que meu filho talvez tenha, são as mães que a hora que recebem um diagnóstico não aceitam. Porque elas vão te procurar para você falar que não. Para falar, mãe, fica tranquila, você tá errada, né? Então são as mães que têm mais dificuldade de lidar com esse processo de luto, de digerir isso e de passar para o próximo passo, que é ajudar essa criança. Esse início é muito difícil. E lá pra gente, né, assim, é um assunto que eu ficaria... Ai, duas. É que eu sou psicóloga de formação, atuei durante 1 ano em clínica, depois aí eu acabei abandonando a clínica. Tive uma empresa de recursos humanos, atuei como psicóloga organizacional. Então, tudo que volta ao ser humano, eu fico assim, apaixonada. Demais, né? É muito gostoso. Então, a gente poderia ficar o dia inteiro falando, porque é assim, é muito abrangente, né? É muito detalhe. Sim, muita coisa. Então, assim, pra gente já ir assim, né, finalizando aqui a nossa entrevista, eu queria saber como é que é a sua clínica nisso. Então, eu chego,
com o meu filho, para as pessoas saberem, né, que tem aqui em Santa Cruz, né, no interior de São Paulo, Santa Cruz do Rio Pardo, que há, então, uma clínica especializada, quais são os profissionais que tem nessa clínica. Você falou para mim que veio gente muito do Paraná, já veio gente de bem longe. Eu queria que você falasse um pouquinho, porque às vezes o pai ou a mãe tá vendo e falando, meu Deus, para onde eu corro, né? Para que lugar? E a gente acha que só em grandes centros que tem essas clínicas especializadas. Ontem uma mãe me falou isso. Não é? A gente acha que só em grandes centros. A gente não pensa que no interior de São Paulo, aqui, com 40 e poucos mil habitantes, quase 50 mil habitantes, tem uma clínica dessa. Então, é uma informação muito importante. Sim. Fala um pouquinho pra gente sobre a sua clínica e o tratamento, quanto tempo demora, como que é para as pessoas saberem. Então, nós somos uma clínica hoje de 23 mulheres, né, entre todas as colaboradoras. Sim. Nós trabalhamos desde 2018, começamos em 7 mulheres. Uau! Sim, vamos completar agora 3 anos. A Integrar, ela é a pioneira em Santa Cruz e na região no atendimento interdisciplinar especializado e baseado em ABA. E ainda hoje é a única clínica, aqui, num raio de 100 metros, que tem todos os profissionais especializados em análise do comportamento, todos os profissionais com esse olhar específico para o desenvolvimento infantil. Embora a gente seja muito conhecido pelo atendimento do autismo, da paralisia cerebral, na verdade a gente acompanha muitas crianças típicas, muitas crianças com desenvolvimento normal também. Nós temos pediatras, nós temos outras psicólogas que não trabalham só com autismo, né? Então tem questão emocional também de uma criança, uma criança, né? Que não está se adaptando bem na escola, uma criança que está passando por um processo de separação dos pais. Uma clínica voltada realmente para essa parte infantil. Exatamente. Mas nós temos um núcleo muito forte dentro dessa clínica que é do tratamento de crianças com transtornos do desenvolvimento, autismo, TDAH, paralisia cerebral, dislexia, enfim, diversos transtornos. A criança, a família que tem uma suspeita diagnóstica, ela não precisa passar necessariamente por mim. Nós temos muitas crianças de outros colegas, outros neuropediatras, outros pediatras, como eu te falei. A gente tem de muitas crianças do norte do Paraná, a gente tem criança de Ibaiti, Curiúva, enfim, de estado de São Paulo tem criança de Sorocaba. Então a gente atende crianças de regiões bastante distantes. E muitas crianças vêm direto só para avaliação. Porque o importante numa avaliação de atraso de desenvolvimento é toda uma bateria de avaliação padronizada que quem aplica não é um médico, a gente não tem formação para isso. Quem aplica são as profissionais especializadas, então psicólogo, terapeuta ocupacional, físio, fono. E é muito importante, nós médicos temos a compreensão dessa importância, desse papel que é muito forte deles e que não fica só na mão da gente. A gente não pode achar que o diagnóstico é só você bater o olho e é ou não é. Né? Então a gente tem muita criança que entra por mim, né? Passa pela minha avaliação e vai para a avaliação das meninas, e muitas crianças que entram direto para avaliação com elas, que são de outros colegas, pediatras, enfim. O tratamento, Laís, a gente não consegue definir um prazo. A gente tem desde crianças que começaram a tratar com 2 anos de idade, que agora com 4 anos e meio estão de alta de tudo. Que legal! Não faz você tem mais muito nada. caso de sucesso que você fala, Laís. Tem muitos, por isso que para mim o autismo não é algo incapacitante. Por isso que eu entendo que a gente tem que olhar de uma maneira especial para essas crianças, porque elas têm um potencial muito grande. A gente tem muitas crianças que têm desenvolvimento típico hoje, como essas crianças que estão indo de alta, que é o que a gente quer. A gente quer aproximar ao máximo de um desenvolvimento típico para que essa criança tenha uma autonomia, uma independência no futuro. Né? Então a gente tem desde crianças que em 2 anos e meio receberam alta de tratamento, até crianças que já estão com a gente desde que a clínica começou, mas que já eram pacientes antes, quando atendíamos em lugares separados, né? Isso é muito variável. A gente tem adolescentes, por exemplo, com autismo que ainda estão em tratamento. Depende muito do quanto essa criança tem de sintoma e de qual vai ser o acesso à terapia. Se ela realmente vai ter acesso a um bom padrão terapêutico desde o início da vida, ou se ela já vem mais velha um pouquinho. Geralmente esses casos de sucesso são casos de sucesso que acompanharam já com terapias específicas desde o começo. E eu te falei, né, que você falou isso, a gente pensa que é só fora. Ontem uma mãe comentou isso comigo, né, uma mãe que faz tratamento com a gente, é uma criança que passa 20 horas semanais em terapias, não só na clínica, mas na casa dela também. E a mãe falou, nossa, Ellen,
Eu demorei 6 meses para chegar até aqui, eu fui para São Paulo, eu gastei mundos e fundos para ir para São Paulo e mal sabia eu que aqui que as coisas seriam resolvidas. E é muito bom pra gente isso. Gratificante, é muito né? gratificante, porque esse era o nosso objetivo, poder trazer para Santa Cruz e para a região algo que a gente só conseguia buscar a 5 horas daqui de distância. Sim. Então eu acho que hoje a gente tem um papel assim de não só ajudar essas crianças, mas de fazer os outros profissionais a pensarem também em outras formas de ajudar essa criança. Eu acho que isso é o mais importante. Ele só tem que te agradecer, que eu te falei, a gente poderia ficar mais maior tempo aqui conversando sobre isso. Com certeza vou te chamar outras vezes pra gente conversar sobre. Vou adorar. Por favor, porque é um assunto muito legal, né? Muito gostoso. E se você tem alguma dica pra você deixar, algum aviso pro pai, pra mamãe que tá lá assistindo a gente? Claro. Eu acho que a principal dica é isso que a gente falou no começo, Laís. Embora as pessoas pensem que não posso comparar, cada um tem seu tempo, isso é um grande erro. A gente sempre precisa comparar o filho com outras crianças. Hoje tem muita informação disponível na internet, tem muita gente bacana dando informação importante por aí. Eu coloco o meu Instagram à disposição para quem quiser me mandar dúvida por direct. Legal. Eu respondo todo mundo, às vezes eu não respondo mas eu respondo todo mundo. E uma outra coisa que eu sempre falo, assim, para as mães principalmente, é que coração de mãe não erra. Então, esse é um lema que a gente tem lá na clínica, né? Se a mãe está preocupada com o desenvolvimento dessa criança, alguma coisa tem. Talvez não seja um autismo, porque é muito comum as mães irem com essa queixa. Sim. Talvez seja uma outra questão de desenvolvimento, mas coração de mãe não erra. Então, se você está angustiada, se você acha que o seu filho não está evoluindo como você gostaria, não está apresentando aquilo que você entende por correto em relação ao desenvolvimento, procure ajuda de um profissional especializado, porque criança pequena tem um potencial muito grande de melhora e vocês podem ajudá-los de uma maneira assim, excepcional. E vamos agora para a super dica da Prime Beleza Cosméticos. É com você, Laís. Então vamos lá então, Laís, olha a dica da Prime Beleza Cosméticos para vocês aí que estão assistindo. A Prime Beleza Cosméticos tem uma linha incrível da Trans. Então aqui vocês conseguem ver todos os produtos da Trans que nós temos. E sabe assim um produto que eu fiquei apaixonada? É esse aqui, ó. Vegan Detox. Esse produto aqui ele é muito bacana. Sabe pra quê? Você que é loira, que vai nadar, ainda mais esse calor agora, tá na piscina e o cabelo fica verde. Pois bem, esse produto aqui, esse shampoo da Trans, ele tira, gente, o cloro, todo o metal do cabelo. Ele limpa o cabelo. Então ele tira todo aquela cor verde que fica, pronto, seu cabelo fica limpíssimo. Beleza? Anotou aí? Então vem pra Prime, que tem muito Trans aqui pra você. Quero agradecer imensamente aos parceiros de hoje, a Access, pelos objetos de decoração, pela nossa decoradora Leila, pela roupa e acessórios Helena Freitas e o cabelo Poli do Ateliê Dias. Calçados Sacré. Gente, só tenho que agradecer imensamente. Então é isso. Ó, lembre do 3Cs. Curta, comenta e compartilha aí, porque essa entrevista de hoje, na verdade, foi uma baita de uma informação, né, para os papais e para as mamães. Tá bom? Um beijo. Tchau, tchau.